realista dizer que você precisa ter um propósito no seu trabalho? Você pode ser da turma que diz, Não, que história é essa de propósito? Meu trabalho é simplesmente para eu pagar as contas no final do mês. e tá tudo bem se você olha o trabalho assim. Existe uma outra possibilidade, você pode enxergar o trabalho como uma forma de crescimento, de aprendizado e de conquistar as coisas que você quer conquistar. É uma segunda forma de ver trabalho. E existe uma terceira forma de ver trabalho que é legado, valor, o que você entrega para a sociedade de valor, de coisas positivas, como se fosse um chamado. E quando eu falo disso, muita gente pode estar pensando, mas isso é um tanto quanto romântico olhar o trabalho como legado, não é? Um tanto quanto romântico olhar o trabalho como um propósito maior. E se eu te disser que já existem pesquisas que mostram que pessoas que conseguem enxergar o trabalho como legado, como entrega de valor, como um chamado maior e não simplesmente como um meio de pagar as contas, são menos suscetíveis a doenças mentais, declaram maior satisfação no trabalho. O que você me diz sobre isso? Mas deixa eu te adicionar mais um pouquinho de ciência, mais um pouquinho de dados a essa nossa discussão, porque esse é o nosso objetivo desse canal. Uma pesquisa bem recente da Gallup, inclusive, quis exatamente responder essa pergunta, se o fato das pessoas enxergarem propósito no trabalho afetavam o seu nível de engajamento. Isso é, tem mais tendência de ficar no trabalho, né? E aí tem a ver com retenção do colaborador, tem mais tendência de ser mais feliz no trabalho, tem a tendência de ser mais engajado, né? Mais participativo no trabalho. Quem tem uma visão de propósito naquilo que está fazendo? E sim, eles comprovaram que existe uma correlação direta entre esses fatores, engajamento, retenção e a noção de propósito. Agora, vamos desmistificar um pouquinho isso, porque às vezes propósito, quando a gente fala essa palavra, parece que é assim, vem um anjo do céu com uma estrelinha, bate na sua cabeça e diz, o seu propósito de vida é... E não é sobre isso, gente. É sobre você enxergar significado naquilo que você faz. Essa mesma pesquisadora, ela diz que o propósito está na forma como você enxerga mesmo as simples tarefas do dia a dia. É você fazer a conexão entre aquilo que você está fazendo, que pode ser até repetitivo e braçal, sobre o impacto que você está gerando. Alguém está se beneficiando disso? Eu estou produzindo algum resultado que está ajudando alguém, que está produzindo alguma coisa legal para a sociedade? Ou para o meu colega que está aqui do lado, para a minha equipe? É você enxergar o teu trabalho como uma forma de contribuição para o coletivo, para o teu time, ou para a sociedade que está ao teu redor, ou para a empresa na qual você está engajado. Quando você sai da visão da tarefa para a visão do significado que aquela tarefa tem num contexto maior, isso gera, sob o aspecto neurocientífico, dopamina. E o que é a dopamina, gente? Muita gente fala errado que dopamina é o hormônio, o neurotransmissor do prazer, mas não é. É a da motivação. A dopamina e todo o sistema dopaminérgico é um sistema que está constantemente avaliando se vale a pena você gastar energia em direção para fazer alguma coisa. E quando eu atribuo valor, eu atribuo significado, meu sistema dopaminérgico diz, opa, então vale a pena fazer o que precisa ser feito. E isso aumenta a nossa motivação e o nosso engajamento. Então, essa pesquisa que na prática comprovou que realmente isso acontece, tem fundamentação neurocientífica. Um livro que explica isso muito bem é um livro do Daniel Pink chamado Motivação 3.0. E ele fala que nós somos motivados por 3 fatores, e um deles, vou fazer um segredinho aqui, depois você pesquisa aí, um deles é propósito. Um dos 3 pilares da motivação é propósito. Então, vamos para a prática? Você como líder, e depois eu quero falar com você como colaborador, mas você como líder, ajude seu time a enxergar qual é o significado maior do trabalho que vocês fazem. Por mais que o trabalho do seu time seja simples, seja, sei lá, conferir o material que chega na recepção, mas ajude ele a entender que o trabalho dele contribui para uma melhor saúde financeira da organização, contribui para que as outras áreas possam ter certeza que o estoque está correto e com isso eles podem trabalhar com mais assertividade. E aqui eu estou dando um exemplo aleatório, mas você sabe o valor, ou se não sabe, por favor, procure saber, o valor que o seu time entrega para o negócio. E você precisa ajudar o seu colaborador
a linkar a atividade dele no dia a dia com o propósito da organização, com aquilo que aquela organização entrega, ou com a ajuda que aquela atividade traz para o time, para as pessoas que estão ao redor daquele colaborador. Se você não é líder, mas é colaborador, não se sabote. A coisa mais chata é acordar todo dia de manhã, colocar um óculos cinza e ir se arrastando para o trabalho. Não é muito mais gostoso quando a gente está indo para ganhar a grana no final do mês, mas indo para um lugar que faça sentido, em que você seja feliz fazendo aquilo que você faz? Então, busque também significado. Se o teu líder não traz isso para você, busque também significado. Busque enxergar nas pequenas coisas o bem que você está fazendo, ou para o seu time, ou para a organização, ou para outra pessoa fora da organização, ou até mesmo para os teus sonhos pessoais, para a tua família. Quando você atribui significado ao trabalho, e não simplesmente esse significado mercantil de eu estou aqui vendendo as minhas horas de trabalho para no final do mês ganhar minha graninha e sobreviver, isso é pequeno, gente. Isso é apequenar o seu talento. Isso é apequenar a sua contribuição para o mundo. Você é único, os seus talentos são únicos e você não está ali aleatoriamente. Você tem uma missão, pequena, média ou grande, você tem uma missão para cumprir. Então, responda essa pergunta. Para quem eu faço bem quando eu faço bem o meu trabalho? Para quem eu contribuo quando eu faço bem o meu trabalho? Qual é o legado positivo que eu deixo quando eu faço bem o meu trabalho? Esse legado positivo pode ser até para a sua própria família, para a sua própria história, para o seu próprio desenvolvimento. Mas você precisa refletir sobre isso e ganhar propósito. Você vai ver que isso vai deixar a jornada mais leve, porque é o que as pesquisas mostram, porque tem uma frase do Viktor Frankl que é maravilhosa. Quem tem um porquê suporta qualquer como. E se você quiser pesquisar a história do Viktor Frankl, ele foi uma pessoa que passou por 4 campos de concentração na Alemanha durante o Holocausto, e ele percebeu que pessoas que tinham objetivos futuros, pessoas que tinham metas para quando eles saíssem dali, daquela situação terrível que eles viviam, foram as pessoas que sobreviveram. E as pessoas que abandonaram os seus sonhos, que abandonaram os seus objetivos, que abandonaram a sua visão de propósito, foram as pessoas que morreram durante essa jornada tão difícil nos campos de concentração. Então a gente tem inúmeros exemplos científicos que mostram: não encare o trabalho só como uma transação monetária do seu tempo, do seu serviço por uma grana. Você é único, você tem um talento único e você pode deixar legado. E isso gera valor para os outros, mas também deixa a jornada mais leve, mais feliz e mais cheia de saúde mental. Deixa aqui teus comentários, curte se você de alguma forma aproveitou esse conteúdo e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dele.